temos a nossa agenda. A ideia por detrás da agenda é muito mais para mim do que para todos nós. A principal proposta da agenda é oferecer para a gente um aspecto mais teórico, que eu realmente não vou gastar muito tempo com isso. Mesmo porque a nossa principal proposta desses nossos encontros é que a gente possa, claro, entender os conceitos gerais, mas rapidamente migrar para o laboratório, entender como implementar um conjunto de análises no IASP, que ele é muito fácil, é point and click, então você abre o programa, você clica num local, no outro local, e essas coisas ficam rapidamente na nossa disposição, mas também no R nós vamos com passos mais lentos. Hoje eu acho que eu vou utilizar bem mais o R para mostrar para vocês algumas convergências entre modelos. Eu sou muito mais um data science do que qualquer outra coisa, então o tempo inteiro que eu penso em estatística, eu penso em como analisar um conjunto de dados para resolver os problemas e como ter a flexibilidade que esses programas que permitem que a gente utilize linhas de código nos ofereçam. Eu sei que todos vocês aqui têm um pouquinho de... também paqueram o R e outros programas, né? O R, seja o Python, ou seja aquelas pessoas, eu lembro que quando eu morei fora um tempo, eu tinha um colega da análise de dados que ele trabalhava com SPSS. Mas uma vez ele estava lá com a SPSS aberta, eu falei, mas espera lá, não tem cara de SPSS, por que você não está clicando nas coisas? Ele falou, não, eu uso SPSS, mas o programa aqui dentro, eu gosto de ver a rotina, eu gosto de fazer as coisas aos pouquinhos. Então, acho que todo mundo que acaba por trabalhar com estatística tem que ter tesão em análise de dados e tem que também ter um carinho especial por programação. Bom, algumas coisas que eu acho importantes, inclusive isso vem de uma maneira muito próxima a um artigo que já foi para algumas revistas, mas agora eu acho que vai. É um artigo que eu estou explicando, não sei se explicando, mas pelo menos apresentando e conversando com a área sobre modelos psicométricos, modelos estatísticos e análise de dados. Quase sempre, quando a gente pensa em conceitos aplicados em psicometria, e são muitos, a gente pode utilizar meio que uma metáfora, uma analogia, uma forma de ver isso como uma analogia do front-end versus o back-end. Quem trabalha com programação, quem trabalha com desenvolvimento de softwares, sabe bem como funciona essa analogia, né? Front-end é aquilo que o usuário, o cliente vê, o participante vê na tela de um computador, é meio que como se fosse um software, né? Toda aquela parte visual de um programa, enquanto back-end são as estruturas de programação que tem que existir para que aquele software funcione. Se a gente entrar num site da internet agora, aquilo que a gente estiver vendo é o front-end, se a gente começar a clicar, colocar informações numa caixa qualquer, clicar em enviar, tudo por detrás, a máquina por detrás do site, um back-end, que funciona meio que parecido da forma como eu vejo, aqui não estou de forma alguma em busca da verdade, mas da maneira como eu vejo, isso funciona de uma maneira análoga à estatística e psicometria, ou talvez estatística, análise de dados e psicometria. Sem sombra de dúvida, são duas áreas próximas. Não tem como falar que não. É como se fosse econometria e estatística. São duas áreas próximas. É claro que estaticistas ou estatísticos e economistas lidam muito bem com isso e certamente eles contribuem muito. Economistas desenvolveram um conjunto de equações diferentes, especialmente para séries temporais em estatística, da mesma forma que psicometristas, não sei se vocês sabem, mas a maior parte do desenvolvimento, especialmente para análise de dados em ciências humanas, foi desenvolvido e descoberto por psicólogos e psicometristas, né? Especialmente a análise fatorial, do Spearman, que ele era um psicólogo, e depois um tempo um pouquinho lá na frente, né, a teoria de resposta ao item. Começou com Ward, depois com Rasch. Então, uma coisa importante, né? Psicometristas e estatísticos o tempo inteiro estão em pleno contato, mas é claro, a gente percebe que muitos conceitos, por exemplo, fidedignidade, são um conceito teórico, tem uma forma conceptual de ver fidedignidade, interpretar e definir, da mesma forma que estrutura interna de uma medida de um instrumento, ou rede nomológica, uma palavra quase sempre muito associada ao Cronbach, esses conceitos, quando a gente olha no front-end e mergulha no back-end, ou seja, como essas coisas todas, elas viram números, muitas vezes por detrás tem técnicas correlacionais. Então, isso é uma coisa curiosa, pelo menos eu estou me apercebendo disso, é que muitos conceitos que nós falamos em psicometria, por exemplo, isso aqui é fidedigno, por detrás tem coeficiente de correlação. E nesse mesmo sentido, isso para mim é uma coisa que ainda estou digerindo, quando psicometristas e estatísticos utilizam um conjunto de dados para responder perguntas, não necessariamente eles chegam às mesmas respostas, não necessariamente eles fazem as mesmas análises e entendem os resultados da mesma forma. Apesar de serem áreas muito próximas, grudadas, em que de fato não precisa de ponte, porque as bordas quase nunca existem, há pequenos impasses, pequenos cabos de guerra,
aqui e acolá, especialmente quando a gente fala sobre estrutura interna de um instrumento, que eu vou tentar mostrar para vocês quando eu falar sobre fidedignidade. Estou dando essa volta, não é à toa, tem todo um por detrás. Eu quero contar uma pequena historinha para vocês, para que esse nosso encontro faça sentido. Por muito tempo, achou-se que a aprendizagem de seres humanos e outros animais era feita por um procedimento, um processo linear. Então, você permitia que aquele animal, pessoa, indivíduo, né, repetisse, e quanto mais tempo essa pessoa tinha para repetir, quanto fosse maior o processo de repetição, maior era o seu processo de aprendizagem. Então, se eu repetir uma vez, no Y vai ter 1. Se eu repetir 20 vezes, como um processo linear, no Y vai ter algo próximo a 20. Não é bem assim. Hoje a gente entende que o processo de aprendizagem, talvez não o processo de ensino, mas o processo de aprendizagem é um processo de rede. Sempre que a gente pensa em um processo de rede, e não necessariamente uma análise de rede, tá bom? Uma network analysis, mas sempre quando a gente pensa num processo de rede, a gente pensa numa circuitaria, num sistema em que a gente tem uma intensa circuitaria. Vamos imaginar que para você se sentir apto na área que você tem, educação física, fisioterapia, psicologia, psicometria, estatística, seja lá a área que você tem maior interesse, maior estudo, vamos imaginar para que você se sinta confortável na área que você está, seja confortável mesmo, se alguém te perguntou, você sabe responder, se eventualmente você precisa generalizar aquele conceito para uma outra coisa, você sabe, lembra, você tem um nível mais elementar, uma pessoa ele está letrado naquela área, tem um nível usuário, nós somos usuários da maior parte das coisas que nós fazemos, e tem um nível especialista, né, que são aqueles caras que vão fazer seu mestrado, vão fazer seu doutorado, trabalham com isso de uma maneira intensa. Vamos imaginar que para que a gente saiba, bom, posso falar claramente, né, na maior parte das áreas eu sou ou letrado, alfabetizado, ou usuário, e eventualmente, dentro da minha área pontual, eu sou um especialista em coisas pequenininhas. É uma coisa curiosa, né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe sobre o universo, e mais a gente sabe sobre coisa nenhuma, quase. É uma relação curiosa, né, meio acadêmico. Mas vamos imaginar que para a psicometria a gente dependa de 8 nós. Um nó são essas bolinhas, né, que às vezes também são chamadas de vértices. Então vamos imaginar que para que a gente aprenda a nossa área, a gente vai precisar de 8 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da última vez que eu contei, tinha 8 certinho. Bom, a aprendizagem vai depender de eu conseguir ligar esse conjunto de nós por arestas. Então, aqui eu vou ter ou vértices, né, em vez de nós. Então, aqui eu vou ter um conjunto de nós, nesse caso, 8 nós, e conjunto de arestas, né, que permite que eu faça essa circuitaria funcionar em uma aprendizagem mais robusta. Claro que essas arestas, elas podem ficar cada vez mais grossinhas, mais gordinhas, mostrando que a aprendizagem ela foi totalmente feita. No entanto, isso aqui é apenas um modelo conceitual, porque é possível que a psicometria dependa de 8 nós, dependa de várias arestas. No entanto, a maneira pela qual eu aprendo a psicometria não passa por essa via, passa por uma outra via. Essa outra via que foi formada nessa circuitaria faz com que eu tenha a mesma performance, tá bom? Então, tem aqui os 8 nós, tem as 8 arestas, faz com que eu tenha exatamente a mesma performance. No entanto, por vias diferentes. O mais importante de um processo de aprendizagem, e parece que, de fato, a aprendizagem e a memória, especialmente, dependem dessas circuitarias, não é bem os caminhos pelos quais nós fazemos, mas sim o quão suficiente essa circuitaria foi formada, o quão robusta ela está. Aqui, nesse exemplo, nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, nós temos, se vocês repararam, um hub. Esse hub formado por 3 nós é um hub que conecta todo o restante, como se fosse um aeroporto de um local bem centralizado no planeta, em que daquele aeroporto você consegue rapidamente chegar em qualquer outro local. Esse hub é importante, são os elementos fundamentais desse processo de aprendizagem, e fidedignidade, sem sombra de dúvidas, faz parte desses hubs. Uma outra coisa muito importante são os módulos, não é? Esses módulos são uniões, são nichos de nós. Nesse sentido, eu estou falando isso porque hoje, para entrar em fidedignidade, que talvez esteja aqui, eu vou ser obrigado a passar por coisas diferentes. Vou tentar falar de uma maneira bem tranquila, bem rápida, de forma que na próximo encontro, nosso terceiro encontro, eu aprofunde isso. Não tem como falar sobre fidedignidade sem entrar com algumas coisas relacionadas à modelagem matemática e diagramas, tá bom? Diagramas visuais, conceituais ou gráficos. É também importante a gente tentar colocar isso de uma maneira mais simples, é como se eu estivesse falando para vocês que nós estamos montando um quebra-cabeça, começamos por locais diferentes, então, a gente vai, no fim, concluir o nosso quebra-cabeça. No entanto,
algumas partes ainda vão ficar incompletas nesse nosso encontro. É feito assim, na verdade, não sei se na verdade, mas uma maneira pedagógica da gente conseguir ensinar um tema começar do mais fácil para o mais difícil, é claro, assim funciona. No entanto, talvez esse não seja o mais real quando a gente pensa em psicometria, que quando a gente concluir nossa série de encontros, e que certamente vai ter quinto, sexto, quando a gente pensa em psicometria, a gente sabe que as coisas mais fáceis, elas quase sempre vêm depois de modelagens mais complicadas. Representações. Sempre que eu falar sobre diagramas psicométricos ou modelos psicométricos, eu quero dar para vocês duas representações. Uma representação gráfica, um panorama visual, conceitual, que a gente rapidamente vai conseguir olhar uma figura e tomar uma decisão e falar, essa figura está apontando isso, esse diagrama aqui, essa DAG está falando tal coisa. E desculpa, uma representação analítica. Essa representação analítica, esse termo analítico, ele meio que concatena, ele meio que mistura uma representação probabilidade, estatística, matemática, ou seja, algo analítico significa que em algum momento eu vou ter ali um conjunto, um sistema, quase sempre fechado, mas não sempre, de equações sobre uma determinada área. Vamos começar do básico, vamos começar do simples, né? Temperatura, eu acho que todo mundo consegue pensar, né? Quando a gente pensa em temperatura, calor, frio, temperatura e variabilidade da temperatura, clima, né, a gente pensa no sol. Para que a gente possa saber o quão quente ou quão frio está, a gente precisa medir a temperatura. E a gente vai contar com um instrumento. Esse instrumento, acho que todos nós sabemos, existem vários, né, mas um instrumento que normalmente vem à nossa mente para que a gente possa medir a temperatura é um termômetro. Não existe nenhuma outra forma de primeira escolha para medir temperatura. Então, nesse sentido, é fácil perceber, não é, que a temperatura ela vai ser medida pelo termômetro. No entanto, também com um pensamento um pouco mais profundo, a gente percebe que essa medida que a gente vai encontrar no termômetro, ela não é a temperatura, ela não é o sol em si, é uma medida indireta da temperatura que o sol está fazendo. Essa medida que nós estamos vendo pela dilatação do mercúrio, não é assim que o termômetro funciona, pelo menos os termômetros mais clássicos funcionam, é uma medida indireta desse sol, que por sua vez tem um calor, vai gerar uma temperatura. Nós temos que assumir algumas coisas. Primeiro, que a temperatura pode variar. Eu estou colocando aqui alguns elementos gráficos, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que cada um desses elementos pode ser colocado em relação às suas legendas específicas, ou seja, um dicionário de elementos gráficos, que a gente utiliza muito numa área da psicologia chamada modelos de equações estruturais. Bom, a temperatura pode variar, e nós vamos assumir que o mercúrio sobe ou desce em função da temperatura. Então, a temperatura variou, esse mercúrio que está aqui em vermelhinho pode subir ou pode descer em função da temperatura. Lembra que a dilatação do mercúrio, o processo dele subir ou descer, não é necessariamente a temperatura em si, é uma medida indireta. Nós também vamos ter que assumir, esse é o segundo principal pressuposto, que o termômetro vai gerar um resultado preciso, vai gerar um resultado confiável, que aquilo que eu estou vendo no termômetro é um dado confiável, é um resultado confiável, mas isso daqui é um cânone da medida. Todo instrumento, todo processo de medição, independente da área, vai ter erro. Tem áreas que tem menos, por exemplo, física, tem áreas que tem mais, por exemplo, psicologia. Mas todos os instrumentos que nós criamos têm uma quantidade de erro associado. E esse erro, evidentemente, também vai ter uma variância. Esse modelinho aqui visual é um modelinho bem simples, mas para que a gente comece a perceber relações de causa e efeito. Nesse sentido, a gente está percebendo que primeiro vem o Sol, que por sua vez gera um calor danado, a gente vai medir essa temperatura que o Sol gera, quase que não sai a palavra, a partir de um instrumento, a gente vai assumir que tudo bem é uma medida indireta, mas a variabilidade dos resultados que esse instrumento gera dependem do fenômeno, mas também que esse instrumento ele vai apresentar um conjunto de erro, uma pequena quantidade de erro, eu vou ter que medir também essa quantidade de erro. A variabilidade vai depender do fenômeno, o erro vai depender do instrumento. E, portanto, essas setas, elas funcionam meio que tentando ilustrar como a gente se comporta ao olhar um diagrama como esse. Os elementos que vocês viram, eu não vou gastar muito tempo de vocês, prometo, são os seguintes. Nós vemos círculos, ou às vezes elipses, nós vemos retângulos, ou às vezes quadrados, nós vemos uma bolinha para o erro, nós vemos uma seta unidirecional, e nós vemos uma seta bidirecional. Cada um desses elementos, cada um desses componentes, tem interpretações diferentes. Vamos começar pelo círculo.
O círculo, quando a gente pensa em modelos de equações estruturais, que é essa maneira pela qual a gente consegue colocar uma representação gráfica de um determinado conjunto de equações, o círculo é aquilo que a gente não observa diretamente, é algo latente. Naquele caso, é o Sol. O retângulo, ou às vezes o quadrado, são aquelas variáveis observáveis ou que foram observadas. Muitas vezes nós chamamos isso de critério, muitas vezes nós chamamos isso de indicadores. Nesse caso é o termômetro, não é? O erro que está ali plugado justamente ao termômetro são aqueles conjuntos de elementos que distorcem os resultados e que muitas vezes a gente não consegue controlar. Sempre que vocês virem uma seta única, uma seta unidirecional nesse tipo de modelagem, estamos falando sobre efeitos causais, uma determinada variável causa outra, mesmo sabendo que esse termo causalidade é um termo absolutamente caro em ciência, e a gente não tem uma segurança para falar isso em modelos de equações estruturais na maior parte do tempo. Causalidade é muito mais uma característica de delineamento, especialmente com tempo e controle, do que uma característica analítica de modelos de equações. Mas sempre que vocês virem uma seta com esse duplo fim, não é? Vocês vão reparar que a gente está falando sobre covariância ou variância. Trazendo isso aqui para a nossa área, a gente também pode pensar que agora, a medida que nós temos do termômetro é uma função. Nesse caso, uma função linear, em que nós temos a medida dos resultados, a variabilidade que nós temos daquilo que a gente está vendo, estiver vendo no termômetro, vai depender certamente da temperatura e vai depender certamente do erro. Quanto menor o erro, melhor, porque aí sim, aquilo que nós estamos vendo no termômetro é o evento latente que a gente não observou diretamente. A grande realidade é que isso não é uma verdade, especialmente em psicologia. Em psicologia nós temos ciências comportamentais no geral, nós temos um conjunto elevado de erro nos nossos processos de medição. Tentando trazer isso para a nossa área, né, especialmente para aquilo que nós vamos ver na base de dados de hoje, quando a gente pensa em ansiedade, eu peguei aqui justamente uma figura do espaço sideral, né, uma galáxia, justamente para falar que não tem forma, a gente não sabe bem o que é a ansiedade, é uma variável latente. A gente não sabe o que é ansiedade, pode ter essa forma, pode ter outra forma. É claro que nós temos cada vez mais um conhecimento maior sobre relações bioquímicas, neuroanatômicas, neurofisiológicas, sobre o processo de ansiedade. Mas para finalidades pedagógicas e didáticas, a gente não sabe bem o que é uma ansiedade. A gente não observa diretamente uma ansiedade. Da mesma forma que, como a gente não observa diretamente uma ansiedade, a gente vai ter que utilizar um instrumento que vai medir indiretamente esse processo psicológico, essa característica psicológica, essa função psíquica, isso que nós não sabemos direitinho o que é, a ansiedade. Fiquem tranquilos que nós vamos ter um tempo para olhar aqui esse inventário de uma maneira mais atenta, mais equilibrada e mais detalhada, mas pegando esse slide, fazendo com que ele converse diretamente com aquele slide do Sol, nós temos aqui um instrumento e a gente sabe que não é ansiedade. Os resultados que esse instrumento vai gerar são resultados que medem indiretamente a ansiedade, da mesma forma que o termômetro, a dilatação, né, vai medir indiretamente a temperatura. Os dois pressupostos são igualmente válidos, tanto para aquela medida quanto para essa medida. O primeiro pressuposto é que a ansiedade pode variar, e nesse sentido, os resultados vão subir ou vão descer em função não mais da temperatura, em função da ansiedade. E o segundo pressuposto é que eu vou assumir que esse instrumento ele é preciso, apesar de saber que, como todo instrumento, eu vou ter um conjunto de erro associado. Mas, nesse primeiro momento, esses dois pressupostos, para toda a instrumentação em ciências comportamentais, esses dois pressupostos são pressupostos válidos. Assumindo que a ansiedade varia, os resultados que esse instrumento vão ter, a gente avalia que eles vão variar em função da ansiedade da participante, da pessoa. Da mesma forma que, se eu olhar esse instrumento, eu imagino que ele é confiável. Os resultados são consistentes, sabendo que, como todos os instrumentos, uma quantidade de erros vai ser encontrada. Uma outra representação gráfica, para a gente pensar em causa e efeito, uma pessoa mais ansiosa, eu espero que, se tudo funcionar bem, quanto maior a ansiedade da pessoa, mais fortemente essa pessoa vai concordar com frases como: eu sinto dormência ou formigamento na última semana, incluindo hoje. Uma pessoa mais ansiosa provavelmente vai concordar com: eu tenho medo do pior acontecer. Uma pessoa mais ansiosa vai concordar com: nas últimas 2 semanas, incluindo hoje, eu me sinto aterrorizado. Nas últimas 2 semanas, incluindo hoje, eu sinto que eu estou tremendo minhas pernas.
nas últimas 2 semanas, incluindo hoje, eu sinto que eu perdi um pouco a minha respiração, estou com certo receio de sair de casa. A gente imagina que esse conjunto de itens que vocês estão reparando, que fizeram parte, que compuseram o instrumento, eles são as consequências, porque, na verdade, a causa está aqui. É justamente a variável que a gente não observa diretamente. Uma pessoa mais ansiosa, naturalmente, ou pelo menos nós esperamos isso, também serão aquelas pessoas, as pessoas mais ansiosas, também serão aquelas pessoas que vão endossar mais fortemente aquelas categorias desse processo de avaliação. Nesse sentido, se nós fôssemos fazer umas setas, lembra aquelas setas unidirecionais que apontam causa e consequência, aqui a gente tem claramente, né, as setas saem da variável latente e vão até a variável consequente, ou critério. Uma coisa curiosa, né, esse delineamento é um delineamento classicamente em estatística que nós chamamos de VI e VD. Nesse sentido, a causa seria a VI, a consequência seria a VD. Não é a melhor forma de falar dessa forma, porque nós vamos ver que quando a gente for analisar esse conjunto de dados, esses dados são multivariados. Então, essas duas variáveis, elas são analisadas em conjunto, existe uma inter-relação. Então, o termo VI e VD se aplica conceitualmente. A gente olha, a gente identifica, isso daqui tem cara de VI, isso daqui tem cara de VD. Mas talvez a forma pela qual a gente fala de estatística multivariada seja melhor não evitar o termo VI e VD, uma vez que essas variáveis elas são analisadas em conjunto uma tripa matricial, né, se a gente colocar numa visualização matricial desse conjunto de dados. E, finalmente, sem que ninguém fique chateado, sem que ninguém ali se sinta panicado, quando a gente transforma essa representação gráfica numa representação analítica, nós vamos ter, bom, a gente não precisa dos conteúdos dos itens, a gente pode chamar isso de Y, ou eventualmente X, tá bom? Então, primeiro item X1, o segundo item X2, o terceiro YX ou Y3, tá bom? E esse Y vai ou X, ou eta, ou sei lá o que, a letrinha que você quiser, mas normalmente a gente utiliza ou X, frequentemente é X, tá? Ou Y, quase sempre utiliza o Y para dar essa cara de V e VD e a pessoa rapidamente entender do que se trata, até o último item que você tem. Então aqui a gente tem item 1, item 2, item 3 e eventualmente item I. Aqui que é a variável latente, muitas vezes a gente apresenta como T, para falar que é o score real, true score, ou muitas vezes como eta. Essa letrinha grega aqui é eta, tá bom? Eta. Novamente aqui nós temos as causas, nós temos as consequências. Uma coisa muito importante é que nós vamos ter um interesse particular de estimar, ou seja, de gerar coeficientes numéricos que possam estimar esse relacionamento que a variável latente tem com as variáveis observadas ou indicadores. Nesse sentido, cada uma dessas setinhas que vocês estão vendo, desse path diagram, cada uma dessas setinhas vai ter um estimador, que a gente chama de carga fatorial. Esse estimador que vocês estão vendo aqui é o estimador 1 do primeiro fator, ou primeiro traço latente, ou variável latente. Esse estimador aqui, essa carga fatorial que vocês estão vendo aqui, é a segunda carga fatorial do primeiro fator. Essa carga fatorial que vocês estão vendo aqui é a terceira carga fatorial desse primeiro fator. E assim sucessivamente. Lembrando, não se esqueçam, que cada um desses indicadores também pode apresentar um conjunto de erros e de variâncias residuais, da mesma forma que nós vimos ainda há pouquinho com o nosso termômetro, né? Então, esse primeiro aqui, indicador, vai ter um erro, e aí vai ter uma variância desse primeiro indicador, tá bom? Aqui seria exatamente 1, tá bom? Então, deixa eu corrigir aqui. Aqui o subscrito seria 1, ok? Segundo indicador, a mesma coisa. Então, aqui o segundo indicador do primeiro fator vai ter uma variância residual. E, finalmente, aqui seria o terceiro indicador, deixa eu corrigir aqui, 3. Então, aqui seria o θ 3, seria justamente a variância residual desse terceiro indicador, que, por definição, vai ter um erro. E aqui eu estou fixando em 1, meio que de propósito, porque no próximo encontro que eu falar sobre análise fatorial exploratória, eu vou mostrar para vocês que para identificar esse modelo eu vou ter que fazer algumas constraints, eu vou ter que setar alguns valores a priori para que isso funcione. E não se esqueçam também que aqui, no traço latente, eu vou ter uma variabilidade. Eu vou ter uma variância fatorial. Essa simbologia é uma simbologia muito característica, né? Quase sempre a gente vai apresentar como eta, mas não necessariamente, traços latentes ou variáveis latentes, às vezes epsilon, eu não gosto muito, mas às vezes gama. Quase sempre nós vamos apresentar as cargas fatoriais
como lambdas, lambda pequenininho, tá bom? Aqui lambda 1, lambda 2, lambda 3. Com muita frequência, nós vamos apresentar as variâncias residuais como θ, então θ1, θ2, θ3, e muitas vezes nós vamos apresentar as variâncias fatoriais, ou as correlações ou covariâncias fatoriais com psizinho. Então aqui nós temos eta, lambda, θ, psi. A gente tem que começar a introjetar essas letrinhas gregas. Acho que quase todo mundo gosta de grego, né? E as pessoas costumam falar que, poxa, eu estou aprendendo estatística, parece que eu estou aprendendo grego. Não é mentira. A pessoa está real, porque, de fato, a maior parte da simbologia estatística são com letrinhas gregas, né? Não dá para fugir muito disso. Nesse caso, só um pouquinho para a gente continuar essa apresentação para que faça sentido, porque isso tudo vai voltar à cena nos próximos capítulos. Não é tão fácil perceber, mas quando a gente precisar identificar isso, cada um desses itens, não pare e pensa aí, pessoal, cada um desses itens, uma variável observada, ela pode ser modelada como, se você tem dificuldade com isso, fica tranquilo, que em determinado momento a gente vai ter um tempo para explicar, com modelo de regressão, um modelo de regressão latente, que está aqui. Então vamos tentar entender como esse negócio aqui funciona, né? Vou colocar aqui uma anotação, só para ficar legal para todos nós. Bom, aqui a gente tem esse item 1, vocês estão vendo aqui esse item 1, tá bom? Aqui nós vamos ter o lambda, 1, que está aqui. Nós vamos ter o eta, que vai estar aqui, esse eta vai ser o mesmo, se vocês separarem para todos os itens, esse eta vai ser o mesmo. O lambda vai variar, da mesma forma que o erro vai variar. E o erro está aqui, ó. A gente pode olhar essa apresentação dessa forma, ou sobre o desenvolvimento matricial, que aqui esse lambda vai virar o lambdão, e esse eta vai virar etão, tá bom? Mas eu não vou colocar aqui. Mas é possível verificar essa matriz aqui de itens sobre o diagrama matricial também, tá bom? Então a gente coloca várias matrizes, e a gente verifica quais são os determinantes dessas matrizes. Uma coisa muito importante, né? A gente vai assumir, depois a gente vai ver isso numa próxima aula, que o eta, tá aqui o eta, né? Ele segue uma normal, então ele é normalmente distribuído, com uma média conhecida e fixada em 0, e com uma variância desconhecida calculada nos dados dependendo de psi. Tudo bem? Então, o eta vai se distribuir normalmente. Então, nós já sabemos, ao olhar essa simbologia matemática, que esse eta ele tem uma característica gaussiana. A gente vai assumir que o processo gerador de dados é um processo gaussiano, um modelo gaussiano por detrás. Duas caudas, um único pico, nunca toca 0, acumulativamente nunca toca 1, ele vai estar centralizado em 0, porque o primeiro parâmetro de uma normal é a média, e a média já foi fixada em 0, e a variabilidade dessa média, ou seja, os processos de afastamento dos pontos dessa medida de posição, vai se dar em desvio padrão, em psizinho, tá bom? E, finalmente, a gente também vai assumir que cada um dos erros, os épsilons aqui, são também centrados em 0, se distribuem normalmente, e aqui faltou fechar o parênteses, não é? E que a variabilidade do erro vai se dar em θ 1, 1, θ 1, 2, com uma matriz de, meu nome estranho, de tetão. Fiquem tranquilos que a gente vai ver isso bem aos pouquinhos na próxima aula, eu só quero deixar vocês confortáveis com esse conjunto de notações, mesmo que isso possa parecer meio que estranho nesse primeiro momento. É importante, ainda mais num curso com cara de pós, né? Um curso com cara de pós, pelo menos é o que eu acho bacana, é entender de onde aqueles números vêm e quais são as relações que esses números têm com aquele processo psicológico, com aquilo que está sendo medido. Então aqui eu já estou vendo, né? Pelo menos eu acho que todos nós estamos vendo. Determinado traço latente não observa diretamente, assuma que ele é normalmente distribuído e centrado em 0. E qual vai ser a variância? Depois a gente vai ver isso, eu posso colocar essa variância aqui, eu vou precisar colocar essa variância aqui igual a 1 para conseguir identificar o modelo. Então, vocês vão ver isso. Ou eu vou colocar essa variância aqui igual a 1 para identificar o modelo, ou vou colocar um determinado lambda aqui igual a 1 para identificar o modelo. Então, vocês vão reparar que uma das maneiras pelas quais a gente identifica modelos latentes é paradoxal, mas é justamente se desfazendo desse componente latente do modelo. Então, a gente já começa a visualizar como as coisas funcionam. O erro é normalmente distribuído com a média centrada em 0 e com uma variância em θ 1. Esses itens, o processo de resposta desses itens dependem justamente de uma coisa que vai ser estimada, que vai ser o lambda, de uma outra coisa que vai ser estimada, mas vai ser estimada por iteração, depois no fim vocês vão ver que é o θ, e finalmente com o resíduo, né, que é aquela parte não explicada,
que vai se quebrar em mais coisa. Mas quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar em, que a gente estuda o tempo todo, em modelos de equações o tempo inteiro, né? Que é justamente isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui, pronto. Deixa eu ver também se eu consigo tirar isso daqui, pronto. A variância, que agora a gente começa a entrar em fidedignidade. A variância desse primeiro item, que vocês estão vendo aqui na tela de vocês, né, que eu coloquei de propósito, y1 ou x1, a gente pode explicar por uma matriz de variância covariância. Então, a variância do item 1 vai ser, a gente consegue mostrar isso algebricamente, né, de θ quadrado. Então, aqui a gente vai, θ quadrado não, lambda quadrado, desculpa, com psi. Então, aqui a gente tem lambda quadrado com psi. E, finalmente, a variância do resíduo, que vai ser o θ1. Nesse sentido, eu posso verificar qual que é a variância explicada pelo fator, ou seja, quanto isso aqui depende disso daqui. Nós vamos ter uma cara de um modelo de regressão, né? Aqui eu vou ter justamente a variância latente, que aqui tem o lambda quadrado psi1, na razão do lambda quadrado psi1 θ1, ou seja, aqui nada mais é do que uma, entre aspas, uma soma do quadrado explicada, aqui nada mais é do que uma soma do quadrado total, como nos modelos de regressão. Essa notação fica tranquila, porque nós vamos ver no R também como essa notação vai funcionar de uma maneira bem mais amigável, bem mais intuitiva, de forma que ninguém se sinta, opa, tem alguma coisa estranha aqui, o cara está falando grego demais, eu não estou conseguindo entender. Mas só para a gente conseguir lembrar que isso faz parte, né, desse processo da gente entender um pouco de onde aqueles números vêm. Quando a gente fala sobre fidedignidade, nada mais é do que uma forma pela qual a gente consegue coletar evidências de validade, e dentro desse conjunto de evidências de validade nós temos pelo menos 5, e hoje nós estamos dentro da evidência de validade que antigamente recebia o nome de validade de construto e que era quebrado de fidedignidade. Por muito tempo, e a maior parte das áreas, tirando a psicometria, entende que uma coisa é um instrumento medir o que se propõe, uma outra coisa é um instrumento gerar resultados confiáveis. Em psicometria, essa distinção ela não é bem clara hoje em dia, uma vez que a gente entende que não existem tipos de validade, mas sim fontes de evidência, que a validade está mesmo na interpretação que se faz dos resultados obtidos por um instrumento. Evidentemente, quando uma pessoa ela quer criar um instrumento, desenvolver um instrumento, trazer lá de fora um instrumento para cá, ela vai ter que necessariamente passar por um conjunto de estudos estatísticos e psicométricos para que a gente legitime essa interpretação dos resultados a partir de evidências teóricas e empíricas. Tirando isso, pessoal, fidedignidade. Deixa eu só fazer aqui um check-in com todo mundo. Todo mundo legal? Alguém com alguma particular dúvida? Alguém com algum tipo de incômodo, falando, está muito estranho, está muito difícil, ou tudo tranquilo, podemos seguir? Luiz Eliezer, até agora tudo bem. Show de bola. Como é que ficaria esse termo em inglês, fidedignidade? Reliability. Inclusive, o termo fidedignidade é um termo muito pouco utilizado aqui na nossa cultura para falar de precisão. Quase nunca, né, a gente utiliza isso para falar de precisão. E aqui foi traduzido com pelo menos 3 maneiras. Uma forma foi fidedignidade, outra forma foi consistência, uma terceira forma foi estabilidade. E tem uma quarta forma que talvez não fosse a melhor forma, mas também foi traduzido como homogeneidade. Então, dependendo do livro, essas palavras elas estão ali meio que colocadas de uma maneira jogada. Fidedignidade é a mais tradicional. Certo? Certo. Pegando essa última frase sua, em relação aos estudos, quando faz a revalidação de uma escala para um país e tudo, então, como é que eu posso falar, né? Eu vou falar da fidedignidade do instrumento, eu vou falar da fidedignidade do instrumento na amostra. Como é que seria a frase mais correta? Você não falaria do instrumento. A frase mais correta, você falaria dos dados. Você falaria, eu tenho um instrumento que, por sua vez, gera dados fidedignos. E assumiria que o leitor entende que, se os dados gerados por aquele instrumento são fidedignos, um instrumento também o é. Porque, tecnicamente, diferente de peso, massa, volume, altura, todas as medidas que você fizer vai depender da sua amostra. Absolutamente isso. Mudou a amostra, você vai mudar os resultados. Aumentou a pouca amostra, você vai ter uma convergência de resultados. Só que essa não é a forma pela qual a gente fala, porque essa forma meio que joga contra a gente. Então, o que normalmente nós falamos?
Um instrumento, pontinho, pontinho, completa com o instrumento que está fazendo, é um instrumento com evidências de fidedignidade. Ponto. Nesse sentido, ele é um instrumento que gera dados precisos, confiáveis, estáveis, seguros sobre um determinado objeto. Mais ou menos assim. Obrigado, Luiz. E eu vou te mostrar, não exatamente agora, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar como isso funciona, tanto em artigos teóricos de psicometria, que são artigos que eu tenho, como em artigos empíricos que eu fiz com outras pessoas, em que essa discussão ela até passa, mas passa de uma maneira muito breve, porque o interesse de um artigo empírico aplicado é utilizar um instrumento para obter uma resposta sobre uma área específica, neurologia, pediatria, fisioterapia. Enquanto os nossos estudos, né, acho que de todo mundo aqui, é verificar como esse termo fidedignidade pode ser traduzido em modelagem matemática, computacional. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá e a gente vai bater um super papo, você vai ver. Quer dizer, eu espero, né, porque eu fiz uma busca grande para conseguir atualizar esses slides. Vamos torcer para que tudo funcione. Esse aqui foi um desses artigos que eu achei, Eliezer, fazendo essa revisão. Não conheço o autor, na verdade, eu vi que ele não tem bem um histórico em relação à publicação na área, mas ele fez uma publicação que eu achei muito corajosa, e eu não sei como passou. É muito difícil quando alguém escancara, né, as portas e fala, olha, o rei vai nu, a gente está sabendo o que está acontecendo na área. Mas ele falou, olha só, as convenções atuais em relação à fidedignidade de um score de um teste, especialmente os coeficientes de fidedignidade dos scores de um teste, são simplesmente não sistemáticas e caóticas. Esse cara aqui está coberto de razão. E agora fica uma coisa mais embasada, né? Porque não sou eu que estou falando. Aqui eu estou com uma revista legal, publicada num periódico de qualidade, nos últimos 5 anos, então a gente dá uns passos para trás e a gente percebe que está legal. É claro que ele teve uma tentativa que não vai funcionar bem, né? Que olha só, agora que a área está caótica, eu vou apresentar para vocês uma solução. E vocês sabem que agora, se a área tinha 9 soluções diferentes, vai ter 10. É muito difícil conseguir unificar uma área tão divergente. Por um lado, isso não é tão ruim, porque eu quero mostrar para vocês uma proposta. Primeiro, um aspecto conceitual de fidedignidade sobre o pressuposto matemático. É muito, muito, muito difícil que a gente consiga detectar o traço latente, essa variável que nós chamamos de true score, a variável real. Muito difícil. Nós vamos ter que utilizar o que a gente chama em estatística de proxy. O termo proxy é um termo que também nós falamos variável encoberta. Essa variável encoberta, na teoria clássica, da forma pela qual quase sempre a gente vai olhar a fidedignidade nessa aula, nada mais é do que um somatório das respostas dadas aos itens. Então, eu não sei isso daqui, eu falo, olha, eu não sei qual é o traço latente, eu não consigo decifrar qual é o traço latente. Então, esse eta aqui, eu não sei, vou jogar fora, mas vou utilizar uma proxy. Então, esse yzão, esse valor total, esse resultado total de todos esses itens, item 1, item 2, item 3, é um resultado que não é necessariamente o traço latente, não é o eta, não é essa variável aleatória latente contínua, nesse caso, normalmente distribuída com algumas características, é uma proxy, é um somatório desses itens. Isso eu consigo observar. Quase sempre, tudo que a gente fala sobre teoria clássica, quando a gente pegar um livrinho, tem lá, TCT, ou CTT, né, Classical Test Theory, quando a gente olhar esse termo, teoria clássica, tem várias formas de pensar. Eu sempre estamos falando de um modelo de regressão. Estamos falando que o cara pegou um somatório, assumiu, é fraco esse modelo de probabilidade, mas assumiu algumas características para esse somatório, primeiro que pode somar, né? E agora ele está modelando todos os dados com essa variável proxy, que ele julga que vai se referir ao traço latente. É um modelo de regressão. Nesse caso, uma vez que nós estamos diante de uma possibilidade de verificar a variabilidade desses resultados, ou seja, a fidedignidade vai ser justamente associada à precisão, o quanto esses resultados podem variar, o que nós temos aqui é um conjunto de equações que não são necessariamente difíceis, mas são chatinhas, né? Que o valor total vai depender do valor real mais o erro. Nesse sentido, a variabilidade ou a variância do valor total vai depender da variabilidade ou variância do valor real, mais a variância do erro. E nesse sentido, isso aqui é um termo meio que clássico na área, a gente chama isso de
RXX ou RhoXX. Isso daqui é uma letrinha grega, que é o Rho, e XX porque é inter-item. E quase sempre a gente apresenta esses itens por X. Vai ser justamente uma razão, por isso a gente fala de coeficiente, em que eu vou ter no meu numerador a variabilidade do valor real, do true score, no meu denominador a variabilidade total. Repara só, isso daqui mais isso daqui é a variabilidade total, ou a variância total. E, por sua vez, se eu fizer uma pequena reorganização dos elementos, eu vou reparar que, de fato, a minha fidedignidade, o meu coeficiente de fidedignidade, vai ser uma razão entre a variabilidade do meu resíduo, a variabilidade do meu erro, que está aqui, e a variabilidade total, que está aqui. 1 menos isso vai gerar exatamente a mesma coisa. Então, quando vocês pensarem em fidedignidade, especialmente como eu calculo a fidedignidade, ou seja, a precisão de um instrumento, pelo menos eu penso dessa forma, porque isso daqui é exatamente a mesma coisa que um análogo, que um coeficiente de regressão. Então, se a gente pensasse no coeficiente de regressão, você vê que o R quadrado nada mais é do que a soma do quadrado da regressão na razão da soma total do quadrado. Isso aqui vai ser a mesma coisa do que 1 menos a soma do quadrado do erro sobre a soma do quadrado total. Então, quando eu penso em psicometria, especialmente teoria clássica dos testes, o que vem à minha mente, mas isso é fruto de um viés de formação, mas o que vem à minha mente é, estamos falando de um R quadrado. Estamos falando que todas essas medidas, elas vão ter um coeficiente de determinação. Nesse caso mais básico, funciona assim. E, finalmente, isso tudo para entrar em delineamento. E tentando responder agora particularmente ao Eliezer, de uma maneira mais aplicada, né? Quando a gente pensa em fidedignidade, pelo menos eu vou tentar o máximo possível pegar qual é o conceito matemático por detrás, porque eu gosto disso, eu acho isso interessante, isso traz para mim uma certa visão panorâmica. Não quer dizer que seja fácil, confesso que não é nada fácil, mas pelo menos para mim o esforço vale a pena, que depois de algum tempo aquilo ali eu faço com maior profundidade, tenho um entendimento maior, mesmo sabendo que eu vou consumir um longo tempo para conseguir eventualmente fazer alguma coisa que outras pessoas talvez façam de uma maneira muito mais rápida. No entanto, quando pesquisadores da área aplicada pensam em fidedignidade, pensam de uma maneira mais aplicada, de uma maneira muito mais prática ou praxeológica. Bom, tem um instrumento, uma escala, um teste, um checklist. Eu quero saber o que eu preciso fazer para que eu possa verificar as evidências de fidedignidade desse meu instrumento. Existem algumas, nós já vamos sair desse ambiente para o ambiente R. Primeiro, quando a gente pensa em fidedignidade, isso é a mesma coisa que precisão. E quando a gente faz análises de fidedignidade, é possível quebrar em duas grandes classes de análise. Então, para eu ter um delineamento para verificar a precisão de um instrumento, eu posso fazer análises que visam verificar a estabilidade desse instrumento, ou seja, dos resultados obtidos por esse instrumento, ou a consistência. Existem várias formas de interpretar isso aqui, da mesma forma que existem várias maneiras de você classificar esses elementos. Uma das maneiras mais tradicionais é pensar que existem análises de estabilidade e existem análises de consistência. Análise de estabilidade é um nome que leva a entender que quase sempre é associado ao tempo. Então, para que eu faça uma análise de estabilidade, na maior parte do momento, eu vou fazer uma análise de teste-reteste. Eu vou medir um conjunto de pessoas hoje com um determinado instrumento e vou medir esse mesmo conjunto de pessoas dentro de algum tempo com aquele mesmo instrumento. Então, são as mesmas pessoas, é o mesmo instrumento, com os mesmos itens, só vai variar o tempo. É claro que esse tempo ele vai variar em função daquilo que eu quero medir. Certamente existem algumas funções que são mais estáveis e outras que são muito mais dinâmicas, mas também o quanto eu vou conseguir acessar essas pessoas. Quase sempre, quando a gente vai desenvolver um novo instrumento psicológico, a gente utiliza pessoas que a gente sabe que vai voltar. Isso acontece muito no Detran. Então, quando a gente vai desenvolver um novo instrumento psicológico, a gente já sabe que no Detran as pessoas muitas vezes vão no mês, sei lá, de janeiro, e necessariamente vão voltar no mês de fevereiro porque reprovaram a prova prática, não é? Ou vão ter que fazer alguma coisa. Nós já sabemos que um conjunto de pessoas que a gente vai encontrar em janeiro
elas também vão aparecer em outros meses. Então, a gente mais ou menos utiliza esses espaços que a gente já tem uma segurança de baixa perda amostral. É muito mais uma amostra por intenção, quase, né? Ou às vezes por ocasião, porque a gente, se for ocasião, a gente pega as pessoas que estão ali, tá bom? Estabilidade não necessariamente apenas vai depender de tempo para retestar, mas muitas vezes formas paralelas que nós já vamos ver, tudo bem? A ideia de formas paralelas muitas vezes também é chamada de formas equivalentes. Forma paralela, a gente vai ver com uma atenção um pouquinho maior, mas ela é um pouco feita em psicologia, mas ela é mais feita naquelas áreas pedagógicas em que uma pessoa vai fazer um exame de proficiência de um idioma. Então, eu fiz hoje o IELTS, o TOEFL, ou aqueles exames para verificar se eu falo bem um outro idioma, espanhol, francês, que seja. Muitas pessoas estão na sala, e certamente elas não estão fazendo o mesmo teste, elas estão fazendo formas paralelas. São testes com itens diferentes que a gente espera que vai chegar no mesmo resultado. Se depois vocês quiserem, eu mostro para vocês como um pouquinho disso funciona. Lembrando que isso é pouco feito em psicologia porque está o dobro do trabalho, não é? E não necessariamente isso traz o dobro do retorno acadêmico e eventualmente comercial quando a gente desenvolve um instrumento psicológico. Consistência tem muitas análises, elas quase sempre são dependentes uma das outras, então vou tocar num aspecto fundamental que são coeficiente geral. No entanto, uma das análises de consistência, ela às vezes é classificada fora, que são as análises entre e intra-avaliadores, como o Nelson estava falando há pouco, né? Análises entre avaliadores, eu vou mostrar para vocês um artigo, são análises feitas por avaliadores diferentes, utilizando o mesmo instrumento de uma pessoa. Então, o pai da criança avalia a criança, o professor da criança avalia a criança. Entre avaliadores diferentes. Intra-avaliador, aí parece muito mais aquela brincadeira que o pessoal fazia com aqueles caras que testam, experimentam o vinho. Você dá o vinho para a pessoa e a pessoa dá uma nota para aquele vinho. O mesmo avaliador recebe novamente o mesmo vinho. Muitas vezes ele nem sabe que é o mesmo vinho. Ele dá uma nota para aquele, entre aspas, novo vinho que foi colocado na boca dele. E muitas vezes essas notas são totalmente diferentes. Intra-avaliador, esse termo intra, a gente coloca no inglês de within, então o mesmo avaliador repetidamente, e o termo entre-avaliadores em inglês é between. Ou às vezes, para a confusão ser ainda um pouquinho maior, é inter. Então, entre ou inter são sinônimos pragmáticos. Mas vamos aos pouquinhos, vamos lá. Teste é teste. Então, aqui eu acho que tem um gráfico, um diagrama, desculpa, que eu acho que ilustra bem, né? Tempo 1 e tempo 2. Então, para que a gente tenha teste é teste, necessariamente eu vou ter tempo 1, tempo 2. O mesmo construto. Construto, variável latente. O mesmo instrumento. Então, teste X, o mesmo teste. A mesma forma. A mesma amostra. Só que agora eu vou ter dois scores. O score 1 e o score 2. Na grande realidade, é muito difícil que no teste-reteste eu passe um mês. Quase nunca isso vai acontecer. Nas pesquisas que a gente faz a prova hoje, o teste hoje, a escala hoje, dia 22, e dentro de 2 semanas, mais ou menos na primeira semana do mês que vem, né, para dar cerca de 2 semanas, eu novamente avalio a pessoa. Não necessariamente essa é uma exigência teórica, né? Eu estou fazendo isso porque a variabilidade é muito grande daquela função psicológica, eu preciso de um tempo curto. Não é isso. É porque justamente eu sei que eu posso perder aquele participante. E nada pior em psicometria ou estatística do que perda amostral, né? Ou morte amostral, como algumas pessoas falam antigamente. Então, teste é teste, quase sempre 2 semanas é o tempo que a literatura utiliza. Uma coisa importante, não é? O que seria um teste com uma alta fidedignidade, de uma maneira conceitual, visual, quase que concreta? Bom, eu tenho 2 resultados. Se eu subtrair esses 2 resultados e esses resultados forem iguais a 0, então aqui eu tive 30, aqui eu tive 30. Subtrair esses 2 resultados, o valor foi 0, bom, eu tenho uma alta fidedignidade. Eu subtrair esses 2 resultados, o valor deu maior do que 0 em absoluto, a fidedignidade é baixa. Então, visualmente, é assim que normalmente a gente pensa. O mesmo teste, 2 momentos diferentes do tempo, as mesmas pessoas. Uma curiosidade, naturalmente, se nós tivermos interesse em algum momento em comercializar instrumentos psicológicos, essa é uma das principais análises que a gente tem que fazer.
Porque vocês vão reparar que existe muita gincana matemática que nós fazemos para analisar o conjunto de dados. Muitas gincanas mesmo. Mesmo que algumas pessoas achem esse termo não o melhor. Mas a gente faz uma ginástica estatística, muitas vezes, para analisar um conjunto de dados. No entanto, teste a teste é intuitivo, é visual, é concreto demais. E simplesmente, se você fizer um coeficiente de correlação entre essas duas medidas e der um valor negativo, você pisou na bola. Está acontecendo alguma coisa. Eventualmente, você pode não ter pisado na bola. Vou tentar aqui me corrigir. Você pode ter esperado tempo demais, a pessoa iniciou um processo de medicação, a pessoa se mudou, a pessoa ganhou um bebê ou perdeu o bebê, algo nesse sentido. Mas quase sempre isso é muito visual, né? Se eu estou criando um novo instrumento, eu quero verificar a precisão, a fidedignidade, nesse sentido de estabilidade, meço hoje, meço dentro de algum tempo, verifico esses dois resultados na matriz de correlação. Tem que dar alto. Uma outra forma são as formas paralelas, né? Repara que agora eu tenho uma forma 1 e uma forma 2, mas que medem o mesmo construto. Então, eu vou criar um teste de inteligência, por exemplo. Nesse teste de inteligência aqui, eu vou ter 30 itens. Nesse teste de inteligência aqui, eu vou ter 30 itens. No entanto, esses 30 itens, eles vão ser diferentes, porque aqui eu tenho o mesmo instrumento, mas com a forma 1. E aqui eu tenho o mesmo instrumento, com a forma 2. Não necessariamente é uma diferença na posição dos itens, entendeu? É uma diferença da forma desse instrumento. Então, nesse sentido, os itens são diferentes. É o mesmo instrumento. Então, teste de inteligência não verbal, geral não verbal, forma 1. Teste de inteligência geral não verbal, forma 2. É o mesmo instrumento, só que com formas diferentes. Para a gente fazer um processo que nós chamamos de processo de validação dessa medida, né, as mesmas pessoas fazem as duas formas. Então, a pessoa faz a forma 1, a pessoa faz a forma 2. Se essas duas formas, você fizer um processo de subtração, continha de menos, o valor de zero, alta, se o valor no absoluto maior do que zero, baixa. Entre avaliadores, é o que nós estávamos falando logo no início, tem um conjunto de estimadores. Um dos últimos que eu utilizei foi um estimador chamado Blend Altman, se não me engano, que é super elegante, mas você tem exatamente essa condição. Você tem dois avaliadores diferentes, e quase sempre totalmente independentes, mesmo que eles estejam juntos, cada qual vai avaliar da sua forma. Então, você tem dois avaliadores que estão utilizando o mesmo instrumento, que estão utilizando a mesma forma, que estão utilizando a mesma amostra, e vão ter dois resultados. Isso acontece muito em processos de psiquiatria e psicologia, em que o hospital, a clínica, a escola conta com salas de espelho. No FRJ tem isso, na PUC tem isso, nas universidades no geral tem isso. Então, tem lá um avaliador, nesse avaliador tem um questionário e aplica no cliente ou paciente. Por sua vez, uma outra pessoa, também avaliador, está vendo a mesma coisa, está escutando a mesma coisa, está utilizando o mesmo questionário, está observando o mesmo comportamento, mas ela está fazendo a própria codificação por detrás de uma sala de espelho, por exemplo. E depois a gente verifica, né? Novamente, se houver uma subtração e esses resultados forem iguais, zero, bom, uma super consistência. Se esses resultados forem diferentes, em absoluto maior do que zero, uma consistência baixa. E, finalmente, consistência interna. A gente já vai acabar essa parte de blá, blá, blá. Consistência interna é uma coisa legal, né? Porque precisa de uma única vez. Então, consistência interna, como é que eu verifico? Uma única vez. Uma única pessoa. Um conjunto de pessoas que respondeu a esse instrumento. Para que isso funcione bem, né, eu vou ter um instrumento que mede um determinado construto, uma variável latente. Tem que ter pelo menos 3 itens, e nós vamos entender isso daqui a pouquinho. A amostra é a mesma. Eu vou usar as respostas que esses caras deram para fazer algumas contas. Seja uma correlação interitem, e ter ali um coeficiente relacionado a uma correlação interitem. Seja uma correlação item total, eu vou ter ali um coeficiente associado. Seja um processo chamado duas metades, cada vez menos em uso. Ou um alfa de Cronbach e outros estimadores que nós vamos ver aqui. Cada qual com uma coisa boa, cada qual com uma coisa ruim. Uma coisa muito importante, né? Esses coeficientes, sempre que vocês pensarem em coeficientes, pensem em medidas 0 e 1. Medidas 0 e 1, elas são muito informativas. Quanto mais próximo de 0, pior são os resultados. Quanto mais próximo de 1, melhor são os resultados. Existem muitos critérios para a gente assumir ou interpretar que esses resultados são adequados. Existe uma recomendação meio que da literatura de 0,7. Se você fizer um coeficiente 0,1 para fidedignidade, se o resultado for 0,7, meio que independentemente qual seja, a gente já está caminhando num local legal. Se esses resultados forem mais baixos, aí a gente talvez já esteja com um problema. Mas pegando uma coisa importante,
Esses coeficientes, no geral, vai depender da quantidade de itens que o instrumento tem. Então, aqui a gente tem um gráfico, que eu acho super informativo. Aqui no X desse gráfico nós temos a correlação entre esses itens, nós temos a frequência teórica que a gente espera. Repara só, se eu tiver uma única dimensão, então aqui, olha só, uma única dimensão está aqui, a gente espera que, no geral, esses coeficientes sejam correlacionados em 0,3. Tem problema estar mais do que isso? Tecnicamente não, mas você pode cair numa redundância. Então, um instrumento medindo uma única coisa, atenção, esse coeficiente de correlação interitem não é a mesma coisa que alfa de Cronbach. Então, se você calcular um coeficiente de correlação interitem de um instrumento que mede uma coisa só, a gente imagina que vai encontrar um valor de 0,3. Não está ruim isso. Agora, esse coeficiente de correlação interitem resiste pouco a instrumentos que são multidimensionais. Então, se eu tenho um instrumento com 3 dimensões, raramente o meu coeficiente de correlação interitens vai chegar a 1,1, desculpa, tá bom? Bom, como isso aqui tem lá as referências, e está aqui para vocês, depois quando vocês olharem o slide, vocês vão conseguir verificar isso com mais atenção, com mais detalhe. A alfa de Cronbach, coeficiente mais usado no mundo inteiro, e tem uma história engraçada, que é a seguinte: esse aqui é o nosso amigo Lee Cronbach, uma das pessoas mais importantes da ciência, da psicologia, da matemática, da pedagogia e da química. E o curioso é o seguinte: quando os primeiros testes de inteligência eles foram desenvolvidos, isso foi por volta de 1905. O primeiro instrumento considerado com evidências de validade para medir inteligência foi um instrumento chamado escala Binet-Simon. O termo escala é um termo curioso, mas faz sentido porque o Binet e o Simon, que era aluno dele, eles criaram, de fato, um valor numérico, não é? Uma escala de gradação para posicionar as pessoas em relação à sua inteligência. Então, esse teste de inteligência foi chamado de escala Binet-Simon. Um tempo depois, olha só, cerca de 10 anos depois, essa escala foi para os Estados Unidos, foi americanizada, e o Terman fez uma revisão, jogou fora o nome do Simon, coitado, né? O Simon simplesmente foi descartado, e essa escala tornou-se conhecida como escala Stanford-Binet. Essa escala foi utilizada justamente num cara que tinha acabado de nascer. O Cronbach nasceu em 1916, e com 5 anos, em 1921, não necessariamente 5 anos, né, podia ter um pouquinho menos em função da data de seu aniversário, mas em 1921 o Cronbach fez essa escala e tirou 200. 200 não necessariamente se equipara com os resultados de hoje, média 100, desvio 15, mas naturalmente a gente percebeu, na verdade o Terman percebeu que o Cronbach ele tinha altas habilidades. E ele foi matriculado numa turma especial, e hoje nós estamos no ano de 2021, todos nós estamos aqui, e até hoje, na ciência inteira, nós discutimos as medidas que o Cronbach deu para a gente. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente pode gostar mais, pode gostar menos, a gente pode achar que tem medidas boas e medidas ruins, mas a gente não pode negar a contribuição que o Cronbach deu, não apenas na nossa área, na área que cria novos instrumentos, mas no geral para a ciência, tendo uma sacada tão pertinente, tão sagaz em relação a como você verificar a precisão de um conjunto de dados que foi derivado de um processo de instrumentação. Está aqui o artigo dele, 1951, olha só quanto tempo tem, né? Esse artigo foi publicado na revista de maior impacto, que até hoje é uma das revistas, não é de maior, mas até hoje é uma revista com grande impacto, que é a Psicométrica, e nós vamos reproduzir um pouquinho do artigo dele, agora lembrando o primeiro slide. Como é que funciona? Então, nos nossos dados, nós vamos trabalhar com esse conjunto de dados que eu quero mostrar para vocês. Hoje, eu chego para um paciente, para um candidato, para um participante, para um cliente, e aplico nesse cliente um instrumento psicológico, por exemplo, um inventário Beck de ansiedade. Nesse instrumento psicológico, que é livre para uso, para pesquisa, tem lá. Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da lista. Identifique o quanto você tem se sentido incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo hoje, colocando um X no espaço correspondente na mesma linha de cada sintoma. O participante lê, fala, bom, eu estou sentindo dormência e formigamento levemente. Ele não sabe, mas ao marcar um xizinho aqui no levemente, nessa classificação, depois
esse valor vai ser atribuído com o número 1. É uma ordem, isso daqui é uma variável ordinal. A escala de medida, isso é ordinal, não tem ninguém que vai questionar isso, tá bom? No entanto, vocês vão reparar que, ao fim, a gente vai acabar somando, o que gera uma discussão produtiva, no sentido teórico, pouco produtiva no sentido aplicado, mas super interessante quando a gente pensa em relação a como a gente analisa esse conjunto de dados de medidas psicológicas. Participante lê, sensação de calor. Estou sentindo gravemente. Ele não sabe, mas nesse momento ele vai ser atribuído ao valor 3. Até que no fim, nós vamos ter no Excel uma coisa do tipo participante 1, item 1, item 2, item 3, e aqui vai ter o participante 2, participante 3, e assim sucessivamente. O interesse que nós vamos ter em muitos momentos vai ser o somatório desse conjunto de itens, como eu falei para vocês, né, o somatório desse conjunto de itens vai permitir que a gente tenha uma proxy ao traço latente, ao valor real. No entanto, o que nós vamos querer verificar é se esses itens, per si, são fidedignos. Se a variabilidade desse conjunto de itens for baixa, isso significa que a precisão do instrumento é alta, está medindo com pouco erro. Se a variabilidade desse conjunto de itens for alta, não necessariamente, mas isso começa a nos deixar com uma certa dúvida se de fato a gente está com uma boa precisão. Uma coisa muito importante, nós vamos assumir algumas coisas antes de migrar para o R. Primeiro, que essas variáveis aqui, mesmo nós olhando, sabendo que isso daqui é uma variável ordinal, a escala de medida, o nível de medida é ordinal, tecnicamente não posso somar, não posso fazer médias, eu posso fazer mediana no máximo, que quadrados, regressão logística, a teoria de resposta ao item, mesmo sabendo que essas variáveis aqui são variáveis ordinais. Na teoria clássica dos testes, a gente vai assumir que elas são variáveis aleatórias contínuas, uma VAC. VAC, variável aleatória contínua, tá bom? Variável em estatística é uma função, não esqueçam disso, que vai associar espaços, vai associar números reais a um determinado elemento de um espaço de probabilidade, tá bom? De um omeguinha. E a gente vai assumir, a princípio, uma coisa chamada tal equivalência que a gente vai entender empiricamente o que é, tá bom? Modelos de tal equivalência, não modelos congenéricos, modelos de tal equivalência que a gente já vai entender o que é isso. E nós vamos, pragmaticamente, plugar essas coisas numa fórmula, que nós vamos ver também empiricamente nos nossos programas, o que essas fórmulas estão contando para a gente. Mas lembrando que por essas fórmulas aqui, nós temos aqui alguns elementos. Primeiro, o alfa de Cronbach vai depender naturalmente da quantidade de itens, vai depender naturalmente de um coeficiente de correlação entre esses itens, vai chegar a um resultado 0 e 1, não necessariamente 0 e 1, isso aqui tem que ficar meio que claro para vocês, mas 99% do tempo com modelos que convergem 0 e 1, e aqui eu vou ter um ajuste da equação para permitir que, de fato, esse indicador 0 e 1 seja alcançado. Vamos ver isso pragmaticamente no R. Super presente na literatura, isso é uma coisa muito importante, muito intuitivo, quase sempre exigido quando se desenvolve um instrumento, quando se apresenta resultados aplicados. E, de fato, a gente vai assumir aqui algumas condições que nós já vamos ver na prática. O alfa de Cronbach é uma medida que, apesar de ser muito presente na literatura, recebe críticas intensas, da mesma forma que recebe elogios intensos. Eu achei esses dois artigos o máximo para trazer para vocês. Primeiro, esse artigo aqui de 2017. Obrigado, coeficiente alfa, a gente segue daqui. Esse artigo foi publicado 2 anos depois, no tempo mais ou menos da ciência. Esse artigo aqui veio como resposta. Obrigado, coeficiente alfa, a gente ainda precisa de você. Então, na verdade, isso aqui provavelmente a gente vai, dentro daqui a 50 anos, continuar falando do coeficiente alfa. É muito pouco provável que isso caia, especialmente pelo poder intuitivo que ele tem. A gente vai ver também nessa aula o ômega de McDonald. Nós vamos verificar que aqui a gente tem a fórmula da fidedignidade, mas considerando, novamente, cargas fatoriais e o indicador 0 e 1. E algumas notas que eu quero dar para vocês antes da gente entrar nos dados. Como eu falei logo antes, né, existe uma modelagem estatística e pressupostos teóricos da psicologia e da estatística. Muitas vezes, quando o estatístico ele vai analisar um conjunto de dados,
Quando o estatístico pega um conjunto de dados para analisar, ele tem lá os seus objetivos, as suas razões metodológicas. Muitas vezes, quando um psicólogo vai utilizar aqueles dados, vai analisar aqueles dados, eles querem verificar a relação entre aspectos teóricos da psicologia, atenção, memória, senso-percepção, inteligência e os resultados obtidos. Nesse sentido, apesar de áreas muito próximas, existe ali algumas inimizades que podem ocorrer. Nada muito grave, nada muito severo. Uma coisa muito importante, não é? E nós vamos ver nessa aula, especialmente acho que vai dar tempo, o tipo de modelagem é a convergência de resultados. A gente vai ver isso pragmaticamente, porque laboratório, pessoal.